pessoal, mais uma live do Método Mapas Água. A água. Então, tem noção do que significa água na nossa vida? Consegue imaginar o que realmente significa água na nossa vida? É isso, a live de hoje vai tratar sobre esse assunto. Grande mago, o maestro, sejam bem-vindos a mais uma live. Rodrigo, obrigado pela presença. Newton e Fátima, obrigado. Conceição, obrigado pela presença. Vou mandar um aceno para vocês, um tchauzinho. Como diz o mago aí, o nosso maestro, manda aviãozinho para a galera que hoje a gente vai cair da cadeira. Hoje cai da cadeira. Ó, dona Cida, minha digníssima sogra, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Dona sogra, clica, tem um aviãozinho aí, dona sogra, manda para os amiguinhos, manda para todo mundo que precisa saber sobre esse assunto da água. É muito doido. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu acabei de ligar o microfone, tá tudo bem? Tá beleza? Vamos lá. O que é esse assunto da água, hein? Nossa Senhora! Como eu falo toda semana, vocês me provocam a procurar sobre um determinado assunto, e sobre a água eu estava bem curioso. E aí comecei a estudar um pouquinho sobre o assunto. Já há algumas semanas eu vinha lendo sobre isso. Obrigado, vocês confirmaram o som, né? Obrigado, tá ótimo, obrigado. Algumas semanas eu estava estudando sobre o assunto da água. E aí nessa última semana, após a live da semana passada, que a gente falou sobre a respiração, né? E aí eu me aprofundei no assunto da água essa última semana e esses últimos 2 dias. Trabalhei em casa. Oi, Amanda chegou aí, seja bem-vinda. É a dona cunhada, tem a dona sogra, a dona cunhada. E aí, sobre o assunto da água, eu confesso que é interminável a discussão, interminável. Primeiro a gente observar que a gente é um planeta da água, né? Nós somos um planeta na qual, se as contas estão ok, e eu vou reproduzir o que eu vejo por aí, aproximadamente 70% do planeta é água. Uma parte dessa água está na forma líquida, nos mares, nos oceanos, enfim. Tia Manu chegou também, seja bem-vinda, tia. Outra parte dessa água, além dos mares, rios, lagos, e aí vai, uma parte dessa água está congelada, não é? nas nossas áreas polares, aí, as regiões mais frias do planeta. Uma parte dessa água está dissipada na forma de vapor e formando nuvens e etc. Então a gente tem um volume gigantesco de água no planeta. Coincidentemente, essas características da água no planeta... Oi, Paty, boa noite! Coincidentemente, esse volume de água que o planeta tem é similar ao volume de água que o corpo humano apresenta, próximo de 70%. E é muito interessante porque quando a gente entende esse volume de água que o corpo tem, aí a pergunta que fica é, mas onde é que está toda essa água? Eu vou além, hein? 70% do nosso corpo é água. Agora considere 70%, vou fazer um parênteses, tá? 70% no corpo de um adulto, por volta a partir da entrada na fase adulta, né? Por volta dos 17, 18, 19 anos, vamos arredondar, a partir dos 20 anos, até por volta dos 45, 50 anos. A partir dessa idade, a quantidade de água que o ser humano apresenta com o avançar das primaveras começa a cair esse reservatório de água. Aí você começa a perceber as características que vão se mostrando no perfil do indivíduo mais longevo. Um dos fatores é porque ele perde as propriedades de conseguir segurar essa água. E aí vocês vão entender um monte de coisa, tá bom? Um monte de coisa a respeito da água. Então, no recém-nascido, aproximadamente 85% dele é água. Considere que antes ele estava num meio, antes de vir à vida, né? Ele estava num meio, na vida intrauterina, ele estava ali mergulhado na água, ele era um ser praticamente da água. Então, ali na formação embrionária, ele era quase que 100% água, era uma única célula, e aí a partir do momento que ele vai se desenvolvendo, ele nasce com mais ou menos 85% do peso dele água. Então, bebê, aproximadamente 85%.
vai se desenvolvendo na infância, passa pela parte da adolescência e lá na fase adulta a gente alcança por volta de 70% do nosso corpo água. Considere assim, mulheres um pouco menos do que os meninos em relação ao volume de água corporal, tá bom? Passou dos 50 anos, esse volume de água começa a ficar menor. E lá por volta dos 80 anos a gente vai ter mais ou menos 50% do nosso corpo água e outros 50% do nosso corpo em outras demais estruturas. Olha que interessante, as demais estruturas do corpo, eu vou dizer que 90% dela é constituída de micro-organismos, ou de bactérias, ou de outras características que configuram o nosso corpo como um todo. E apenas 10% realmente é massa corpórea constitutiva. Olha que maluco isso, a gente não faz ideia, né? A gente acha que a gente é massa pra caramba, carne, osso. Cara, não é, tá bom? Boa parte de tudo isso que você está vendo aqui é água. Beleza? Agora, para essa água ficar dentro do corpo, ela é compartimentada. Por que eu vou ter que explicar isso para vocês? Para que vocês entendam a importância, então, da gente estar se hidratando. O que é uma água compartimentada? Para cada qual sistema, órgão do nosso corpo, você tem uma determinada necessidade de água. Então, alguns sistemas precisam ter mais águas do que outros sistemas. Muito simples. O sangue, por exemplo, por volta de 85%, quase que 90% do nosso sangue é água. E só 15% a 10% do nosso sangue são as partículas, né? Os glóbulos vermelhos, as células do sistema imunológico e outras demais substâncias que ali estão mergulhadas, transitando para chegar em algum lugar. Então, para ter a fluidez que o sangue tem, 85% dele é água, por volta de 85%. Então, por que isso é importante que a gente saiba? Se a gente diminuir o volume de água do nosso sangue em 1%, vamos tentar imaginar o que pode acontecer. Então, à medida que o volume de água do sangue diminui, a pressão arterial vai cair, o coração acelera, o cérebro começa a trabalhar com déficit de oxigenação e de nutrientes, todos os sistemas vão ter um retardo para a chegada do sangue nos sistemas ou nos órgãos, o sangue fica um pouquinho mais viscoso e aumenta risco de trombose. Se aumenta risco de trombose formando coágulo, aumenta risco de você ter um derrame, de você ter um infarto, de você ter uma falência respiratória e aí vai. Ou seja, qualquer redução da água corporal em torno de 2% já te coloca num risco de vida. Ou melhor, risco de morte, não é? Então para analisar como é sensível essa situação da água, como é delicado a gente compreender com profundidade a importância de a gente controlar a quantidade de água que a gente tem no corpo. Então volta a explicar. A água, em linhas gerais, ela vai estar sempre compartimentada ou dentro da célula, imagina que isso aqui é uma célula. Então a água vai conseguir entrar por alguns caminhos e você vai ter uma boa parte da água toda do nosso corpo dentro da célula. Esse volume de água dentro da célula, seja uma célula do músculo, uma célula do seu órgão, do fígado, do pâncreas, lá do cérebro, enfim, a célula que for, você vai ter em torno de 65%, 60% de água dentro da célula. Então de toda a água que nós temos no corpo, de novo, para um adulto, por volta de 70% do nosso corpo todo é água. Desses 70%, uma parte disso tem que estar dentro das células, ajudando as células a funcionar. Uma outra parte vai estar ao redor da célula, facilitando as coisas que estão chegando para essa célula, ofertando substâncias para essa célula. E uma outra parte disso está um pouco mais distante dessa região, mas é tudo fazendo ponte. Olha como é simples de entender. Se eu ponho uma gotinha de água na minha mão e de repente eu ponho uma outra gotinha pertinho e eu faço elas se aproximarem, naturalmente elas vão se juntar. Então essa capacidade de coesão que as células, que as gotas de água têm, pelas características que a água apresenta, elas vão se juntar. Então não faria muito sentido que eu tivesse só água dentro da célula. Eu preciso ter uma água perto e uma água numa zona paralela, porque toda vez que chega uma substância trazida por água, lá pela corrente sanguínea, está vindo alguma substância diluída na água, essa substância, assim que essa célula percebe que ela é importante, ela fala, ei!
ela traz essa substância para ela. Então ela se aproxima daquelas regiões que tem água para que aconteçam então as reações químicas. Não vamos mais confundir a cabeça de vocês. Água é fundamental. Aí a pergunta que vocês poderiam fazer, mas Vlad, como é que eu posso calcular a quantidade de água que eu tenho dentro do meu corpo, se está ok ou se não está ok? Existe um jeito de eu medir essa água dentro do corpo? Pois é, existe um jeito, tá bom? Você pode tirar uma quantidade de sangue. Eu tirei 10 ml e vejo dentro desses 10 ml de sangue quanto eu tenho de água para ver se a proporção está dentro daquilo que é esperado. Um jeito. O outro jeito é você fazer uma análise com relação a quanto de água você toma, quanto de água você excreta, é outro jeito. Mas existe um exame que chama bioimpedância. É um exame que normalmente as pessoas fazem na expectativa de ver quanto de gordura tem, quanto de músculo tem. É um exame interessante, chama bioimpedância. Só que essa bioimpedância, ela tem um indicador que é o mais importante dela, que é justamente conseguir analisar quanto de água eu tenho no total desse corpo. E aí ele vai falar, nossa, esse corpo está com aproximadamente X% de água no seu total. Aí nós vamos saber se isso está dentro da normalidade ou não, beleza? Se essa água total desse corpo está dentro da normalidade, nós vamos dizer, uau, muito provavelmente a quantidade de água dentro da célula e fora da célula, basta que a gente entenda também aquele equilíbrio, aproximadamente 60% dentro, 40% fora. Então a bioimpedância é um exame que permite a gente entender quantidade de água total e também permite a gente entender se essa água total está dentro do lugar certo, está guardadinha dentro das células, 60% e 40% fora. Por que que tudo isso é importante, Vlad? Mas não é muito técnico, não é muito confuso explicar isso? Pois é. Quando a gente acha que é muito confuso e não explica, as pessoas não sabem. Se elas não sabem, elas não dão importância. Se elas não dão importância, elas não tomam água na quantidade correta. Não é tão importante? Ninguém nunca me falou sobre isso. Inclusive, vou tomar mais um gole aqui. Meu diretor aqui está falando para eu tomar um gole para provocar vocês. Essa é a segunda garrafa de hoje. Essa garrafa tem 1,5 litros. É a segunda garrafa, eu tenho que terminar isso aqui até às 20 horas. Porque faz parte de um regime de tomar água dentro dos horários corretos. Eu vou explicar isso também ao longo da live. Então volta à explicação. O exame da bioimpedância permite a gente entender quanto de água eu tenho no corpo como um todo, quanto dessa água está intracelular e quanto dessa água está extracelular. Junto com essa medida, a gente começa a analisar, mas Vlad, se eu tenho um número que é normal, se eu estou muito acima do normal? Boa pergunta, Jacira, onde é que faz esse exame? Jacira vai ter que pesquisar. Normalmente são clínicas estéticas que vão fazer esse exame para olhar aquilo que é menos importante entre aspas, é importante também. Quantidade de gordura, quantidade de músculo, tá bom? Então, a bioimpedância, em linhas gerais, as pessoas fazem para verificar a composição corporal em relação ao músculo e gordura. Mas tem outros componentes na bioimpedância que são muito importantes. O que eu estou explicando sobre a água. Tem um outro componente que é o mais importante. Eu vou falar o nome aqui, não importa. Chama ângulo de fase, que é outra coisa, tá bom? Mas vamos voltar para a água. A água, se tem um número que é normal, a pergunta que fica é, quando essa água dentro do corpo está acima do normal, eu estou retendo água, eu estou com mais água do que deveria, esse exame vai me mostrar. E esse exame, além de me mostrar, vai me dizer, essa água, além do que deveria, onde que ela está? Está muito dentro da célula ou está muito fora? Normalmente, esse excedente de água vai estar fora da célula, ou seja, você está retendo líquido. Aí a pergunta que fica é, por que eu estou retendo líquido? Aí as observações que vêm são, uau, qual é o desequilíbrio químico que eu estou sofrendo que precisa segurar a água dentro do corpo? Pode ser hormonal, pode ser químico de algum alimento tóxico, pode ser de um processo inflamatório que você está passando normalmente por maus hábitos no geral. Existem vários mecanismos que podem te deixar numa condição que precise reter líquido. Normalmente são os mecanismos inflamatórios. Quando você está com uma região inflamada no corpo, você não vê ela inchada, a gente chama edema,
ou edemasiada, incha, fica com rubor, fica com calor. Então, quando você retém líquido, você não se percebe inchado, às vezes com a face meio ruborizada, meio avermelhada. Essa retenção de líquido é um quadro normalmente inflamatório, ou seja, o corpo está em desequilíbrio. Oi, Andréia, boa noite, obrigado que você está aqui. Então, quando eu faço a bioimpedância, eu consigo ver, ou consigo inferir, se eu estou com água na quantidade normal ou não, e se eu tiver com excesso de água, normalmente isso é um quadro inflamatório. O ao contrário fiz o exame e verifiquei que eu estou com menos água do que deveria. Menos água do que deveria chama desidratação. A desidratação leva para outros problemas. Ou seja, eu tenho que ter um nível ótimo de água no corpo. Nem mais, nem menos. E como é que eu faço para equilibrar esse nível ótimo de água? É agora que vem o pulo do gato. É a quantidade de água que eu tomo ao longo do dia, a qualidade dessa água que eu tomo ao longo do dia, se realmente é uma água que ela fica dentro do corpo, com um potencial ótimo de saúde que ela pode trazer, ou se é uma água que passa, transita, passa, vai embora, inclusive leva substâncias embora, inclusive deixa substâncias tóxicas no corpo e a gente nem percebe. A gente nem percebe. Uma provocação, vou começar as provocações, vocês sabem que eu sou... O Newton, a Fátima colocou que eu sou um pouco rebelde, mas agora é a hora de bater mesmo. Eu vou bater porque é assim que funciona. Por que a gente tem cloro na água? Por que a água que a gente vem da torneira tem uma quantidade de cloro? É justamente para matar alguns micro-organismos que poderia trazer um problema para a gente. O Rodrigo colocou aí o pH ideal da água. Vamos falar sobre isso, Rodrigo. Aguenta aí. Vamos falar do cloro, aí eu já falo do pH, já vou emendar nessa. O que é pH, né? O potencial que a água tem de estar ou não numa situação, uma água mais ácida ou uma água mais alcalina. Ácida, o pH dela está baixo. Ai, Vlad, para que serve entender isso? Pois é, se está mais ácido, é um ambiente que vai causar um determinado tipo de problema. Se está muito alcalino, pode acontecer outros tipos de problema. Pensa que isso tem a ver com um cenário na qual eu tenho que ter uma identificação daquilo que eu estou ingerindo para aquilo que é o ambiente interno biológico normal, tá bom? Nós vamos chegar no pH, Rodrigo, segura aí. Então, quando eu tenho cloro na água para matar os micro-organismos, a pergunta é, depois que o cloro mata os micro-organismos que estão mortos naquela água foram para onde? Responde aí, foi para onde? Eu tenho um micróbio, que nem falava minha vovó. Tem micróbios aí, filho? Tem micróbio na água. Aí vem, coloca cloro. O cloro mata esse micróbio. Esse micróbio foi para onde? Pois é, o micróbio... Oi, Thelma, boa noite. O micróbio ficou lá. Então vamos dizer que tem um elemento em decomposição na água. Ah, meu Deus, é loucura isso. Pois é. Aí eles vão colocando outros elementos, porque senão a água com um material, um corpo em decomposição lá, teria muito cheiro, teria gosto. Aí eles vão colocando outros elementos, flúor, enfim, vai colocando outros bichos, iodo, vai colocando um monte de coisa na água, beleza? Para a água talvez ter um equilíbrio ótimo para a gente poder tomar, não sentir cheiro, não sentir gosto, ela ficar transparente. Você fala, nossa, que água maravilhosa que eu estou tomando. Inclusive vou dar mais um gole. Pega a sua água aí, ó. Ou não pega a sua água. Se você está tomando água da torneira, agora você vai pensar 2 vezes antes de tomar. O cloro em si, ele é uma substância na qual, quando ele entra no corpo, ele... Vou falar um problema só que ele causa, tá bom? Um só. Um único problema. O cloro, ele dificulta que o iodo chegue em determinada quantidade e qualidade ideal para fazer o funcionamento da nossa tireoide. Como assim, Vlad? Confusão é essa? Pois é. O cloro, ele é altamente reativo e tóxico para o nosso corpo. Afinal de contas, você vai tomar um copo de água sanitária, tem coragem? Não, um copo de água sanitária não, mas um pouquinho, toda vez que eu tomo água da torneira, eu tenho coragem. Pois é, você está se envenenando e não está sabendo. Hoje, a gente
a gente é tão idiotizado nas coisas que a medicina coloca pra gente, a medicina tradicional, né, essa medicina moderna. Olha que interessante, eu vou falar disso para a gente encerrar esse assunto do cloro, do iodo e da tireoide. Quando você faz uma avaliação para saber se sua tireoide está funcionando bem, tem um número mínimo e um número máximo de produção daqueles hormônios que são avaliados. Entre o mínimo e o máximo, existe, óbvio, um número que é o ideal. Ó, isso aqui é o ótimo, isso aqui está dizendo que tem um ótimo funcionamento. Mas se tiver um pouquinho ruim aqui, ou um pouquinho ruim aqui, dá para aceitar, passa. Esse um pouquinho ruim aqui, que a medicina colocou para gente, se nós fôssemos considerar isso como um fator fora da normalidade, 60% da população já apresenta alteração de funcionamento de tireoide. Ou seja, mais cedo ou mais tarde vai evoluir para um problema de tireoide. Aí vocês começam a entender por que é tão comum hoje você ter um coleguinha, um amiguinho com hipotireoidismo ou com hipertireoidismo. O mais comum é hipotireoidismo. Nossa! Meu Deus, você está com não sei o que lá de síndrome de Hashimoto, sua tireoide está funcionando mais ou menos. Nossa, você está com hipotireoidismo, tadinha, vai ter que tomar Puran T4, vai ter que tomar Synthroid pro resto da vida. Pois é. Pois é. Ah, mas de onde que veio isso? Um dos fatores está no cloro da água que você está tomando. Aí, eu falei, meu Deus, não é possível. E essa notícia eu peguei agora, é recente. Eu falei, não é possível que estão matando a gente a conta-gota. Mas não é que não estão matando. O que a medicina faz? Esconde essa informação. Não. Aumenta o range, aumenta a margem de tolerância para dizer que existe normalidade. Mas aqui, o médico já vai começar a dar esse remedinho aqui. Aqui o médico dá esse outro remedinho. Mas se ainda assim não der conta, tudo bem. Mais pra frente a gente entra com terapia hormonal, faz reposição de hormônio aí que a tireoide não está trabalhando e segue o jogo. E assim segue o jogo, tá bom? Vamos falar do pH da água. Então, falei do cloro, hein? Falei do cloro. Aí a pergunta que fica, então, a respeito do cloro e das outras substâncias que a água carrega é como é que eu resolvo isso, Vlad? Não vou nem falar do flúor. Não vou nem falar do flúor, porque colocaram o flúor na água. É para tirar cheiro, né? Não, é para matar, para não ter cárie. Eu falo, não ter cárie o flúor. Para. Entenderam que o flúor também resolve esse problema, mas para não ter cárie tem que ter outros cuidados. É só você diminuir o açúcar e escovar bem os dentes. É só comer na quantidade certa, o alimento certo e escovar os dentes. Você não vai ter cárie. E óbvio, tem que manter um sistema psíquico aí que tem muito a ver também, tá bom? Agora, não, tem que pôr flúor. Meu irmão, e qual é a consequência desse flúor dentro do corpo? Tá bom? Estuda aí. Qual é a consequência do excesso de flúor no corpo? Tem flúor na água. Eu não vou nem entrar em mais discussão sobre isso, que vai dar confusão. A pergunta que fica é, como é que eu tiro isso da água? Ou, como é que a água chega até a minha casa? Ela precisa chegar com esses componentes, senão ela vai chegar suja, senão ela vai chegar fedida, senão ela vai chegar contaminada, senão ela vai chegar com muitas impurezas. Ainda bem que o sistema de saneamento que a gente tem, o sistema de tratamento da água, faz o que faz. Só que eles fazem em uma devida medida que não é a mais adequada. Só que ficaria muito caro fazer o adequado. Então eles não vão fazer. Não vão fazer. A Conceição colocou que urina muito à noite. Isso, nós vamos falar sobre isso, eu já vou falar agora. Só para finalizar o assunto da água. A água tem que chegar para a gente do jeito que ela chega. Não tem outra forma, tá bom? Não tem como. Em países altamente desenvolvidos, na França, Alemanha, eles já estão fazendo tratamento da água com condições diferenciadas já há muitos anos, tá bom? Há muitos anos eles já tratam a água diferente e as pessoas vivem de uma forma diferente. Aqui no Brasil acho que não vai chegar não. Acho que não vai chegar. Então talvez você tenha que fazer na sua casa. Ter realmente um equipamento, um filtro, alguma coisa que dê mais qualidade para a sua água. Não espere que a água da torneira vai vir em condições para você ingerir, tá bom? Inclusive a água da torneira, por causa do cloro, e você lava os seus alimentos, e aí os caras colocam lá, use esse hipoclorito de sódio aqui para você lavar a sua salada. Não! Lava com vinagre. Põe uma água filtrada e vinagre para você tirar as sujeiras das folhas que você vai ingerir. Não use hipoclorito, não faça isso.
É cloro de novo, não faça isso, tá bom? Não lave a sua fruta, suas vegetais com isso. O Vlad tá falando, cara, é o que eu tô estudando. Eu tô ficando maluco com isso, eu não quero mais. Galera, eu não vou mais fazer live, não. É muita coisa que me deixa muito desconfortável. Pelo amor de Deus, como a gente é enganado. Nossa, como a gente é enganado. A gente é realmente, a ignorância nos faz trouxas. A ignorância, a falta de conhecimento, que não vai chegar se não tiver algum maluco que estude e traga. Então vamos continuar. Tudo bem, eu vou diminuir essas quantidades desses minerais pesados que tem na água que fazem mal. Vai ter que pôr um filtro de qualidade, tá bom? Vlad, o que é um filtro de qualidade? Pois é, estou pesquisando, é muito doido, comprei um, vou fazer teste, não vou fazer propaganda ainda, eu quero saber o que vai acontecer, mas é isso, tem que ter investimento. Já adianto, hein? Vai de 20 mil reais e normalmente em torno de 300, 400 começa o jogo de um filtro razoável, tá bom? 300 começa, 20 mil reais é normalmente o teto dos tipos de filtro que existem por aí. Aí, Thelma, é isso, o sistema quer deixar a gente idiota, né? É isso, é bem isso. Bom, vamos falar do pH que o Rodrigo levantou. O nosso pH sanguíneo, ótimo, 7,35, 7,45, nosso pH. É um número que corresponde ao nível de acidose ou de alcalinidade que o nosso sangue tem. Beleza? Esse nível tem que ser preservado. Tem que ser preservado. A gente não pode ter um ambiente nem muito ácido, nem muito alcalino. Fora disso, muito ácido vai ter problemas de saúde graves. Muito alcalino também vai ter problemas. Amanda, é isso aí. Sabe o que é mais grave, Amanda? Só para você entender, a gente vai numa feira de orgânicos, compra um alimento orgânico lindo, maravilhoso, e aí lava com uma água hipoclorito de sódio. Segue o jogo. Então, a respeito do pH da água, normalmente, qualquer água que você tome, vou dar mais um gole, qualquer água que você tome, ela vai encontrar um estômago com um pH ácido. Nosso estômago tem um pH ácido, produz ácidos justamente para ajudar a digerir os alimentos. Então, a hora que essa água encontra um pH ácido, por mais que essa água seja alcalina, ela tem um nível de alcalinidade mais adequado, está um pouco acima desse 7,5, de repente 8, 8,5, que está um pouco acima do nosso pH sanguíneo, ela vai encontrar um ambiente muito ácido. Mas, ainda que ela encontre esse ambiente ácido e ela se torne um pouco mais ácida, é diferente de você jogar um refrigerante, uma Coca-Cola, vou falar o nome logo, e quem ficar magoado fique, que eu não estou nem aí. Toma uma Coca-Cola que o pH da Coca-Cola é 2,5, 2,3. É muito ácido. E quanto mais ácido a bebida que você ingere, ou o alimento que você ingere, aumenta o risco para todas as doenças metabólicas e câncer. Que são as que mais matam. Então, as doenças que mais matam têm muito a ver com o nível de acidez ou de acidose, eu não sei nem qual é a palavra correta, que está no nosso sistema como um todo, principalmente na corrente sanguínea. Então, o nosso pH sanguíneo, a Coca-Cola é produto de limpeza. Boa, Rodrigo, é isso aí. O nosso pH sanguíneo tem que se manter em equilíbrio. E é uma briga para manter isso. Se a minha alimentação induz a uma acidose, o meu pH tende a ir para um ambiente ácido. Nesse ambiente ácido do sangue, rapaz, vira um negócio maluco. Vai dar diversos problemas de saúde. O ao contrário é você fazer uma ingesta de alimentos mais alcalinos. E aí, por vezes, leva o seu pH para um ambiente nesse nível. Agora, Vlad, qual é o correto? Alimentos mais alcalinos ou alimentos mais ácidos? Bom, acabei de ler dois artigos científicos. Um falando de uma coisa e o outro que estudou a mesma coisa falou outra coisa. 2010 falou que alimentação ácida aumenta a obesidade, doenças metabólicas e câncer. Um documento agora, 2022, dizendo ao contrário. A alimentação ácida não tem muito a ver com isso, não. Aí você fica, meu Deus do céu, e agora? Por trás de pesquisas, a gente tem que tomar cuidado com o que está na intenção do pesquisador. A intenção do pesquisador, ele pode colocar
Infelizmente, por conta da falta de ética e de verdade que o ser humano é corrupto, o ser humano é corrupto, é só olhar para nós aqui. Levanta a mão aí quem tem coragem, quem fez aí 1 hora de exercício hoje do jeito certinho que tinha que fazer, 1 hora. Coloca aí quem fez. Beleza? A gente corrompe com a nossa saúde. Quem tomou a quantidade de água que deveria ter tomado hoje? Em torno de 2 litros. Um pouco mais, talvez um pouco menos. Escreve aí, quem tomou em torno de 2 litros de água hoje? Só fala eu. Escreve aí. Percebe como a gente corrompe com a gente mesmo? Então, na pesquisa, o pesquisador... Boa, Rodrigo. O pesquisador, infelizmente, ele tem condições de manipular. Muito bem, olha quem está aí. Muito bem, tomou água, Jacira, parabéns. Vou dar mais um gole. E aí, quando eu tenho 2 pesquisas fazendo a mesma análise e tem resultados opostos, tem que vir a contraprova. Vai ter que vir outra pesquisa para responder isso para mim. Então, vou pesquisar mais. Mas, em linhas gerais, dizem que as dietas mais ácidas são mais prejudiciais à saúde. Por vezes, então, eu deveria procurar alimentos mais alcalinos. E aí, Rodrigo, vem a sua pergunta. E se eu tomar 3 litros de água por dia e essa água for um pouco mais alcalina? O que pode acontecer? Pode acontecer de que a gente melhore as nossas funções, porque a gente vai diminuir o ambiente interno ácido. Melhora processo digestório, eu não posso interferir na acidez do estômago, eu não posso querer mudar, porque vai ter coisas que eu não vou digerir. E olha que maluco, hein? Se o ambiente do meu estômago está ácido, ele vai conseguir digerir com mais maestria alguns tipos de alimento. E olha que incrível, os alimentos que vai facilitar a digestão no ambiente ácido, por vezes a gente nem deveria comer. Por exemplo, carne em excesso. Olha que maluco. A carne, até que vocês provem o contrário, ela tem que apodrecer para depois ser absorvida, né? Por mais que o estômago digere, a hora que vai para o estômago, o bicho fica lá. E aí ele só vai ser absorvido depois que ele passar por um processo bem delicado. E aí o ácido do estômago ajuda a digerir esse tipo de alimento que é mais denso, os alimentos mais carregados. Bom, vamos andar um pouquinho mais. O que é muito importante que a gente compreenda? Então a qualidade da água tem que estar mais pura do que ela chega na torneira. Tem que passar por um processo de filtragem e purificação. A água, se ela receber alguma coisa que deixe ela um pouco mais alcalina, parece que é mais favorável. Aí existem algumas outras coisas que eu vou só falar, mas eu não vou entrar em detalhes. O PRAL da água, que é o potencial renal ácido. O que é isso, Vlad? Pois é, estão estudando isso. Potencial renal ácido que o alimento ou que a água apresenta diz muito sobre a nossa saúde. Várias das doenças que são metabólicas têm inicialmente o seu processo e se instalado num processo renal. É equilíbrio entre função renal, função do fígado, função de controle hormonal, mas principalmente no rim. Só um detalhe que eu acho que ninguém sabe aqui. Vocês têm ideia de quantos litros de sangue passa pelo rim ao longo de 24 horas? Coloca aí, quem sabe. O rim filtra em torno de 180 litros de sangue por dia. A máquina não para. Filtrando, tira a sujeira, devolve o sangue para a corrente sanguínea, tira a sujeira, tira a água, devolve para a corrente sanguínea. O rim não para. Imagina se você coloca alguma substância para dentro que atrapalhe esse funcionamento do rim. O que vai acontecer? Rapaz, o que vai sobrar de sujeira dentro e não vai ser eliminado, você está lascado. Então, tomar a água na quantidade certa, uma das funcionalidades da água, além de te manter hidratado, que é manter todas as funções que eu já expliquei, a água intracelular, a água extracelular em equilíbrio, a quantidade ótima de água, porque a água é transportadora, a água ajuda a regular a temperatura, a água ajuda a criar reações químicas que sem ela não vai acontecer. A água tem diversas e fundamentais funções no nosso corpo. Então tem que manter essa quantidade de água. Mas uma importante função da água é fazer o rim continuar trabalhando. Complemento da água. Sabe quanto de água o meu organismo, entre saliva, estômago e intestino, produz só para ajudar o processo digestório e absortivo? Pois é, 6,5 litros de água por dia a gente produz nesse sistema, ou seja, está lá dentro.
tira de lá e joga na saliva para ajudar no processo digestório. Joga no estômago um pouco de água para ajudar no processo digestório. Joga lá no intestino para ajudar no processo absortivo. E aí você consegue ter uma ótima capacidade de absorver os nutrientes daquilo que você comeu. Aí se você come lixo, você joga muita água para essa região. Aí você não sabe por que está com a barriga estufada, cheia. Aí você não entende por que você... Nossa, constipado, cheio de... Nossa, tá pesado, a barriga tá inchada, estufar. É lógico, você comeu tanto lixo que você jogou um monte de água para aquela região para tentar salvar. Mas inflama a região, fica cheio de água na região. E por vezes, se eu jogo água para um lugar, eu deixo de ter água em outro. Aí você fica cansado, dor de cabeça, dor nas costas, dor muscular. Nossa, tô desanimado, meu, que cansaço esquisito. Oh, meu Deus, você comeu lixo. E você quer estar felizão, quer estar com a energia plena depois de ter comido um monte de lixo, um monte de bobagem. Quando eu falo lixo, é comida industrializada, tá bom? Ultraprocessado, refinado, excesso de carne, esses alimentos embutidos, meu Deus do céu. Presunto, mortadela, salsicha, Jesus Cristo. Sorvete, vixe Maria. É muito horror, é cena de horror. Chega esse lixo todo no estômago, depois para o intestino. Nossa Senhora, é litros e litros de água naquela região para tentar apagar o incêndio de tanta bobagem que você comeu. Então, a hora que você come menos e com mais qualidade, naturalmente o seu corpo sequestra menos água para aquela região para o processo acontecer. E se você tomar água na quantidade certa, ele sequestra menos água ainda, porque você ingeriu água na quantidade certa. Você está mantendo todo o sistema devidamente hidratado. É fundamental... Sorvete, Thelma. Esse sorvete que a gente chupa, primeiro que não é sorvete, tá bom? Se você ler na embalagem lá, quais são os componentes que tem, o que menos tem lá é leite. É muita tranqueira, é muita gordura hidrogenada. É um horror. Mas vamos lá, segue o jogo. Quando você toma água em devida quantidade, o processo digestório e absortivo é mais fácil. Você forma um bolo fecal... Você forma um mecanismo lá no intestino que facilita você defecar. Então você deixa o intestino mais limpo, mais puro, mais organizado. E nunca esqueça que o intestino é o nosso segundo cérebro. Já expliquei isso em outras lives. Então a água é fundamental para manter função, para manter higiene, para manter hidratação, para manter um monte de coisa. Aí o Rodrigo colocou: água emagrece? É óbvio que sim. É óbvio, a pergunta é excelente, Rodrigo. É óbvio que a água vai te ajudar a emagrecer à medida que ela entra para manter o corpo em equilíbrio, em ótimo funcionamento. Lembra que eu falei que você desidratado ou intoxicado por metais que tem na água, ou por minerais em excesso que tem na água, que não deveria estar, ou porque você comeu mal, ou porque você não... Enfim, você fica meio desanimado, meio cansado? Pois é. Se você faz tudo em devida ordem, você tem ânimo, o seu metabolismo fica mais agitado, por vezes você gasta mais energia, por vezes isso ajudaria você a emagrecer. Mas é óbvio, né? Não é, meu Deus, eu vou tomar água e vou emagrecer. Não é tão simples. Mas a água vai ajudar, óbvio, porque ela é o elemento fundamental. Vou repetir, água é o elemento fundamental da nossa nutrição. Eu vou repetir, água é o elemento, não é um dos, ele é o elemento fundamental da nossa saúde. Vamos lá, Vlad, podemos confiar nessas águas de garrafinha? Não, não confia, essa é a pior. Por quê, Pati? Ah, que pergunta boa, Pati. Nossa, água com gás, Jesus Cristo amado. Boa, ó, Paty, excelente pergunta. Água de garrafinha. Primeiro, tudo que está em plástico, se não for um plástico devidamente tratado, ele libera a substância, chama bisfenol A, e tem uma outra substância que eu sempre esqueço o nome. Essa substância, por vezes, nessas garrafinhas de água, infelizmente, à medida que você tem um transporte dessa água, não sei da onde, até chegar no seu supermercado, a temperatura desse plástico normalmente aquece e libera substâncias na água. Essa substância na água, a gente chama ela de disruptores endócrinos. Disruptores endócrinos. Vou facilitar a sua vida. Altera o funcionamento dos nossos hormônios. Estamos lascados. Outra coisa, se você olhar a composição da água, o que tem na água, e der uma olhadinha lá no pH da água, você vai falar, nossa, pH abaixo de 7, está muito ácida essa água, logo ela vai te trazer problema.
vai te trazer problema. Então, a água com pH muito baixo na garrafa é um grande problema. Então, normalmente se sugere que essa água que você vai tomar, se sugere que ela deva ser produzida na cidade que você mora, para que tenha pouco tempo de deslocamento e transporte, para que ela não receba tanta incidência de calor no transporte até chegar no supermercado. Que a garrafinha da água seja bisfenol livre. Ai, que confusão, Vlad. Pois é, ninguém vai falar isso para você. Os fabricantes de plástico não querem que você saiba disso. Tá doido? Do outro lado, ela tem que ter um pH, pelo menos o nosso pH, 7.3, 7.4, pelo menos o nosso pH. Se tiver muito baixo, muito ácido, quando está para baixo desse valor, está ácido, nós vamos ter problema. E é aceitável por algumas sugestões aí de que o pH possa estar um pouco mais alto e ser uma água alcalina. O correto, Pati, investe uma grana num bom filtro, Pati. Essa é a realidade. Teríamos então de ferver a água para beber todos os dias? Cara, não vai adiantar muito. Não vai adiantar, porque ferver você não vai tirar o cloro da água, por exemplo. Tem que passar nos filtros, filtro de... Aí tem uma infinidade. Ó, convido vocês a estudar o assunto de filtro, não sai comprando, porque vocês vão investir uma grana, mas eu entendo, se você fizer uma conta ao longo do ano, quanto que você gasta de água engarrafada, quanto que você gasta, dilui isso ao longo do, sei lá, vida útil de um filtro, 10 anos, você vai ver que dá o mesmo preço ou até mais barato, tá bom? Vamos lá. Essas que estão lançando agora em latas de alumínio, é igual as de refri? Pois é, isso aí. Vocês já entenderam o jogo. Já entenderam o jogo. Deixa eu só seguir um pouquinho aqui para falar uma coisa muito importante. Então, como é que nós vamos fazer a ingesta de água, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a água é a substância que mais leva a gente para o hospital. Ou porque a gente está em condições de privação, então a gente infelizmente tem uma galera ainda no planeta que não tem como beber água, mas infelizmente eu não consigo nem abrir essa discussão aqui, tá bom? Quem puder contribuir com essas ajudas humanitárias, faça a sua parte. Eu não vou abrir essa discussão aqui. Mas a gente não toma água suficiente e na qualidade adequada. Então vamos falar disso. Qual é a quantidade adequada? Tem uma conta aí, que é 35, aproximadamente 40 ml por quilo corporal. Então 40 ml, o Vlad tem 80 quilos. 40 ml vezes 80 quilos... 40 vezes 80 dá 3 litros e 200. Então o Vlad tem que tomar 3 litros e 200 ml de água ao longo do dia. Toda essa água deve ser ingerida até 1h30, 2 horas antes de eu ir dormir. Mas por que, Vlad? Porque senão vai cair no problema que a colega falou aí. Nossa, eu acordo várias vezes à noite com a mijadeira lascada. Pois é, você toma muita água perto do horário de dormir. Se você toma seu último volume de água por volta de 200 a 300 ml às 8 da noite e vai dormir às 9, ou vai dormir às 9h30, às 10, esse último volume de água, normalmente você, se ele entra no seu organismo, faz o que tem que fazer, entende que tem excesso, ele elimina. E aquele período noturno que você vai ficar dormindo, as suas atividades metabólicas e funcionais são menores, então você não precisa de tanta água. Ai, mas eu sinto sede. É óbvio, porque a sua água tem baixa qualidade, por isso que você sente sede. Você sente sede porque está desidratado. Você sente sede porque tem excesso de sódio na comida. Você sente sede porque não tem equilíbrio entre a quantidade de água que você ingeriu e a qualidade dessa água, e não tem equilíbrio entre a quantidade de substâncias que precisam de água. Se você põe uma pedra de sal na boca, que é o cloreto de sódio, esse excesso de sal vai forçar você a tomar mais água. É óbvio. Então, o que você come no terceiro período do dia, após as 15 horas, vai definir seu volume de sede. Então você precisa ao longo do dia equilibrar tudo que você está comendo, que tenha muito sal ou não. Logo vocês vão entender que não dá para abrir a discussão se a gente não chamar um nutricionista para a gente. Tem que contratar alguém para te ajudar a organizar isso tudo. Tem que contratar alguém para entender se a sua alimentação está mais ácida ou mais alcalina. Tem que contratar alguém para ver seu histórico de saúde da família, para ver onde você tem mais riscos.
Caraca, você tem risco de desenvolver doenças que são do ambiente mais ácido. Então nós vamos colocar uma dieta mais alcalina. Rapaz, olha que lugar que a gente chegou. Não é só olhar para o tipo de nutriente, a quantidade, a gente tem que pensar também no perfil do pH do alimento, que é o PRAL. Meu Deus do céu, que loucura. Mas é isso aí. É o lugar que a gente está chegando com os estudos que estão sendo feitos. Isso é muito legal, tá bom? Agora, olha só. Assim que você... Então lembra, ó, vamos começar o dia. Acordei. Uau, que dia lindo, maravilhoso. Oh, abençoado, filho de Deus. Que bom que você acordou, respirou. Olha no espelho e fala, nossa, como você é lindo, maravilhoso. Hoje você vai ter um dia ótimo. Qual a primeira coisa que você deve fazer? Se tiver que fazer um xixizinho, faz um xixizinho. Esvazia a bexiga se tiver alguma coisa. A primeira coisa, em torno de 300, 400, até 500 ml de água, logo numa talagada. Vlad, você tá doido? Pois é. Tem que tomar muita água logo que você acorda. Por quê? Você passou horas sem tomar água. Agora é a hora de tomar água. Então você ficou 6 a 8 horas dormindo. Lembra? 7 a 8 o ideal. Mas pode variar entre 6 e 9 horas dormindo. Neste intervalo, você perde um pouco de água na respiração. Se eu começar a colocar um espelhinho aqui, um vidro, você vai ver que daqui a pouco começa a descer as gotículas. Ou seja, na respiração, eu perco água. O calor do corpo, o suor, eu perco água. Processos metabólicos acontecendo dentro do corpo, eu produzo e perco água. Então eu preciso repor essa água. Lembra que a água tem função ímpar no corpo? Então coloquei água, é como se eu tivesse colocado a gasolina na fogueira. O corpo começa a trabalhar muito melhor na presença da água. Então não tem escolha. Pela manhã... Pelo menos um copo de água grande logo que você acorda. O ideal seria 2, perto de 500 ml. Beleza? Depois de 15, 20 minutos, faz suas orações, faz uns exercícios funcionais, faz o que você tem que fazer, faz a sua higiene. Depois, se é que você vai tomar café, aí você toma seu café. Então dá um intervalo aí de 40 minutos depois desse copão de água que você tomou logo cedo. Na primeira parte do dia, até por volta das 13, no máximo 14 horas, você tem que tomar em torno de 60% da quantidade total de água que você tinha que tomar. Como é que é essa conta, Vlad? Pois é, se o Vlad tem que tomar 3 litros de água, logo na largada eu tomei já meio litro, alguém me ligando aqui, deixa eu desligar. Logo na largada, logo que eu acordei, eu tomei meio litro de água, até as 14 horas mais ou menos, eu vou tomar por volta de pelo menos até 2 litros de água. Beleza? Porque 6 vezes 3, 18, vai dar em torno de 2 litros de água. Então eu tenho que tomar mais 1,5 litro mais ou menos até as 13, 14 horas. Beleza? O outro litro de água que vai faltar, eu vou tomar das 14 até as 20 horas. Nesse intervalo, dividido em copos de 200 a 300 ml. E não pode exagerar e também não pode faltar. A hora que der 20 horas, eu tomo meu último gole de água. Vai dar agora 20 horas. Ó, vou dar o último gole. Terminou a quantidade de água para hoje, não vou tomar mais água. Beleza? Um cuidado importante para a gente finalizar é fazer alguns exercícios aqui com vocês. O idoso, a pessoa que avança a idade, eu disse que tem menos volume de água dentro do corpo. E por vezes ele vai sofrer muito com a desidratação e não vai nem perceber. Então a desidratação, como eu disse, vai cair a pressão, o coração vai acelerar, vai dar confusão mental, pode evoluir para problemas mais graves, dessa confusão entrar em coma. Nossa, a desidratação leva ao coma? Pois é. A desidratação pode evoluir para um trombo, formar um coágulo, esse coágulo circular, dar um AVC, dar um infarto, falência renal, insuficiência respiratória ou infarto pulmonar. Tem que tomar água. E os velhinhos não têm um dispositivo no cérebro que controle esse sistema com uma tamanha eficiência. Então os velhinhos têm que ser avisados, têm que ser comunicados. Amigão, você tomou toda a água hoje? Olha a sua garrafinha aqui cheia. Ainda não tomou. E por vezes eles precisam de alguém pondo comando na hidratação. Comando, vamos tomar água, vovô, vamos tomar água, vovó, tá na hora da água, olha, tem que ter comando na hidratação do idoso, porque o sensor dele está atrapalhado. Outro sensor que está atrapalhado, na maioria das vezes, é nas pessoas que estão sofrendo com obesidade, muito ansiosas, enfim, pessoas que estão realmente com alguma alteração de autocontrole,
elas têm a percepção da sede e confundem isso com fome. Nossa, Vlad, que doido. Pois é, ao invés de tomar água, ele vai e come. Ou seja, ele está piorando o quadro dele. Está piorando muito, ele está ficando desidratado e com uma hiperalimentação, está engordando desidratado. Como é que isso é possível? Pois é, se eu fizer a bioimpedância eu vou ver que tem água faltando ou a água em excesso fora do lugar correto. Então eu preciso desses norteadores da nutrição que vão equilibrar todos esses fatores relacionados à hidratação. A discussão é longa. Se você faz exercício, você tem que calcular quanto de água você perde na sudorese e tem que repor isso na hora. Pessoas que treinam demais, por vezes, correm risco de desidratação. Crianças não sabem sinalizar sede, não sabem pedir água. Então, criança até 5, 6 anos, você tem que também ter comando na hidratação. Hoje, números do Brasil, por volta de 60% da população pediátrica brasileira tomam mais mais bebidas açucaradas do que água. Só 20% das crianças no Brasil alcançam a quantidade de água adequada. Elas estão muito mais com volume de líquido vindo de água, de bebidas açucaradas. Eu estou falando de refrigerante, suco de caixinha, essas bobagens. Vem muito mais daí do que de bebidas adequadas, inclusive água. Os adultos não estão muito longe disso. Bebe-se muito mais bebidas que não é água do que a própria água. É muito doido o que a gente está vivendo. É muito doido. E ninguém deu importância para a água como deveria. Então, em linhas gerais, para a gente finalizar, começar a fazer alguns exercícios, é fundamental que você entenda quantidade de água, qualidade de água, distribuição dessa água ao longo do dia, em conjunto com os seus aspectos nutricionais. A hidratação não se faz única e exclusivamente com água. A água só tem realmente funcionalidade se ela estiver em equilíbrio com os minerais que ela deve carregar e esses minerais que seguram ela lá dentro. Eu preciso saber isso em linhas gerais. A Paty, Vlad, quando você diz 3 litros, no seu caso, café, chá, suco, faz parte dessa conta? Não deveria fazer parte, tá bom? Café, chá, suco vai ser em quantidades muito pequenas, porque a gente não deveria ter isso no cálculo. Mas esses tipos de bebida nos auxilia na nossa hidratação, tá, Paty? Mas por que água purinha, sem nenhum componente, é muito importante? Justamente porque ela tem essa função de entrar sem nada para ela eliminar toxinas. Se ela entra como solvente de outra substância, por vezes ela amarra o processo interno da gente. Deixa a água sempre visível para beber, isso me ajuda bastante. Jacira, esse é um truque, uma garrafinha na mesa, uma garrafinha visível, uma garrafinha já cheia de água, começa o dia tomando os 2 copão e já enche as suas garrafinhas que precisam ser esgotadas ao longo do dia. É um jeito, tá bom? Só cuidado para não ficar reaproveitando muitas garrafinhas de plástico e não fazer a devida higiene delas, tá bom? Porque por vezes a água entra e vai acumulando coisas ali. É tão fácil de entender que se você tem uma casa há mais de 5 anos e você desmontar uma torneira, enfiar o dedo no cano da torneira e fizer assim, você vai ver que vai vir algumas coisas ali que indesejadas. Você fala, nossa, a água está passando por aí. Pois é, eu não falei que o cloro mata um monte de micro-organismos e esses micro-organismos vão ficar em algum lugar? É isso que eu estou falando. Micro-organismos ficam em algum lugar. Ou você vai tomar ou está no cano da sua casa, ou vai ficar nas garrafinhas que você está usando, tá bom? Jacira, você faz o correto, tá? Jarro de vidro é o correto. É o melhor mecanismo para você poder tomar sua água ao longo do dia. Deixa ela descansando. Só para fechar o assunto, tá bom? Tem um japonês, cara, acredito que eu esqueci o nome dele. Ele fala sobre a água, vocês já devem ter visto, mas eu vou reiterar. Ele fala sobre a água a respeito da oração sobre a água, da gratidão sobre a água, de palavras positivas sobre a água, e a água ajusta toda a sua estrutura molecular para ficar com uma conformação
e numa ordem de cristais, numa ordem hexagonal, numa ordem de uma formação que parece ser mais ordenada. Ou seja, essa estruturação molecular que a água alcança é porque as suas moléculas se organizam de acordo com aquelas vibrações que são emanadas. Isso é muito interessante, muito interessante. E ao contrário disso, uma água que você não tem esses cuidados, a água se torna uma água em desequilíbrio, uma água mais ácida. Então, se você coloca um tipo de música sobre essa água com palavras que não são apropriadas ao bem, essa água vai sofrer uma conformação. Ele fez esse teste, colocou um rock metal com palavras bem pesadas, colocou palavras de eu tenho raiva de você, você é uma bosta, colocou palavras nesse sentido a respeito da água, e a água adquiriu essa conformação distorcidas e a água ficou mais ácida. Por que eu estou dizendo isso? Imagine então, se você, com a sua inteligência espiritual, entender que boas palavras mentalizadas, que boas palavras proferidas, que orações, que meditações, que respirações controladas, que gratidão sobre o seu dia. É isso aí, ô Jacira, benzer a água. Já entendeu, é isso. Isso faz com que a água tenha uma conformação melhor para que você tome. Então, se a Jacira põe a água dela num jarro e por alguns minutos faz a sua meditação ali com a água na sua frente, fazendo um desejoso obrigado para essa água, certamente essa água vai entrar com uma propriedade melhor. E lembra, se você é 70% de água, como é que você está então conversando com você a respeito dessas palavras positivas, dessas orações ou dessa meditação? Como é que você está fazendo com você? Porque a sua água interna cria ambiente mais favorável ou não à medida que você se cuida a respeito do que a gente falou, tá bom? 8h04. Vou só passar um alongamento de cervical para vocês, para a gente não ficar sem exercícios hoje. Peço desculpa pelo estender da hora. E você quer que eu fale a verdade para vocês? Tem mais 5 slides aqui que eu fiz de anotação de um monte de coisa que seria legal da gente falar, tá bom? Vocês vão ouvir falar, só para a gente finalizar, vocês vão ouvir falar de água alcalinizada, vocês vão ouvir falar de água com ORQ, que é a quantidade de substâncias antioxidantes. Vocês vão ouvir falar de água ionizada, vocês vão ouvir falar de água ozonizada, vocês vão ouvir falar de água com PRAL, eu falei do PRAL, né, o potencial renal de acidose, papapá, papapá. Vocês vão ouvir falar de água com PRAL negativo, ou seja, tudo isso está entrando num universo na qual a medicina ainda não alcançou. E olha que interessante, alguns médicos estão estudando isso e estão falando muito a respeito disso. Muito a respeito disso. Porém, a ciência tradicional, por vezes, faz pesquisa sobre o assunto e não encontra muita coisa. Mas se eu disse para vocês que o japonês lá fez uma pesquisa e encontrou que quando eu coloco uma intenção na água positiva, a água realmente se torna positiva e a hora que eu ingiro essa água ela está positiva. Beleza? Agora olha como é simples entender. O Vlad, vou dar um exemplo, hein? Olha como é difícil a pesquisa, como a pesquisa realmente ela ainda é superficial, ela não alcançou nem um milésimo da profundidade da essência divina, vou usar esse termo. Se o japonês disse, minhas intenções positivas alteram a conformação e o aglomerado das moléculas da água e deixam ela com uma conformação mais favorável. O Vlad é um pesquisador que não acredita em nada disso. Isso é bobagem. Eu vou fazer uma pesquisa aqui e vou provar que isso é bobagem. Ou seja, qual é a minha intenção nessa água que eu vou dar para os meus pacientes? É uma intenção, uma condução vibracional, uma intenção vibracional positiva ou negativa?
Olha como é difícil. Você acha que alguém vai acreditar nessa história de que a intenção do pesquisador alterou a funcionalidade da água e, por consequência, alterou o resultado da pesquisa? Alguém está discutindo isso em algum artigo científico? Então, sabe quando uma pesquisa sobre esses assuntos da água, seja ele qual for, vai dar certo? Quando o pesquisador entra na pesquisa com o pensamento de que vai dar certo. Pois é. É isso aí, Rodrigo, você já sacou. É isso aí. É essência. A gente tem essa capacidade de trazer toda a plenitude, a essência, o saudável, o equilíbrio por meio dos nossos pensamentos, das nossas ações e intenções. Então, se eu sou um pesquisador com boas intenções, naturalmente os resultados da minha pesquisa vão ao encontro daquilo ali, sem eu precisar manipular número nenhum. Agora, o pesquisador que entra com uma intenção de destruir esses achados, o que ele vai encontrar? Por isso que eu disse para vocês, eu vi 2 pesquisas fazendo exatamente a mesma pergunta. Será que uma água alcalina ou uma alimentação alcalina é mais saudável? Eles encontraram que sim. E, por consequência, a dieta mais ácida, ela é mais prejudicial? Eles falaram sim, uma dieta mais ácida tem pessoas mais obesas, com mais diabetes, com mais hipertensão, com mais doenças, cânceres, ou seja, a dieta mais ácida. Esses pesquisadores encontraram. Esses outros pesquisadores falaram, mano, eu vou comprovar se isso aí funciona ou não. A intenção deles já estava... E o que eles encontraram? Aquilo que eles queriam encontrar, nada. Então, a nossa pesquisa ainda está muito caculé. Enquanto a gente não levar em consideração que existe uma energia que a gente não tem controle sobre ela, ou, na verdade, tem controle, mas não sabe usá-la, a gente está lascado. Nossas pesquisas ainda são um fiasco. Porque se não tem a intenção desse terceiro nível da compreensão, que é o espiritual, se a pesquisa não leva isso em consideração, já perdeu. Como é que eu vou acreditar? Mas enfim, vamos finalizar aqui, para a gente dar um finalmente. Queria agradecer a presença do Alan, professor, que acabou de chegar aí. Só para a gente finalizar, passar exercícios para liberar a cervical. Hoje eu vou fazer porque eu estou precisando, tá? Fiquei estudando muito, estou com isso aqui um pouco cansado, tá legal? Então, exercícios muito simples. Primeiro eu vou fazer a respiração. Por meio da respiração, eu já começo a equilibrar minhas necessidades e minhas condições mentais e aí físicas pela respiração. Então, na hora que eu respirar, puxo o ar pelo nariz, solto o ar pelo nariz. Puxo o ar pelo nariz, solto o ar pelo nariz. Mais uma dessa. Se a minha intenção é relaxar esses músculos e é uma intenção verdadeira, o que vai acontecer na hora que eu terminar os exercícios? Os músculos vão estar relaxados. Beleza? É assim que funciona. É óbvio que intenção sem a ação, aí é ilusão. Intenção sem ação é ilusão. Então tem que ter intenção e tem que ter ação, tem que ter atitude, tá bom? Agora, ó, bem suave, só segura. De novo, ó. Tô sentindo esticar tudo isso aqui, ó. Pro outro lado. Lá, de quantos segundos eu tenho que ficar no alongamento? 20 a 30 segundos no mínimo. Para ter algum efeito. Para essa intenção, que é relaxar, que é soltar. Se este é o objetivo, é assim que funciona. Ah, mas tem gente que agora faz de outro jeito, faz se movimentando. Então é de outro jeito, é para outro objetivo. Volta. Agora eu vou pôr para baixo, ó. Respira. Ok. Olha, bem suave aqui na frente, ó. Obrigado, Manu. Gostou da aula? Tem que ter um filtro bacana em casa, viu, Manu? Aqueles filtros de barro de antigamente, hoje eles têm uma vela, né? Aquela vela dos filtros hoje,
Não é só o barro. O filtro de barro em si tem algumas propriedades interessantes, mas aquela vela de antigamente tinha uma determinada propriedade. Hoje, essa vela pode vir com outras propriedades ao encontro do que a gente discutiu. Mas eu diria que se a gente tiver muito claro que inicialmente a gente tirar realmente esses minerais pesados da água, já seria ótimo. Já seria ótimo, porque boa parte da responsabilidade de todo o restante e cuidado que eu tenho que ter com a água, eu posso conseguir muito na alimentação. Então, água em equilíbrio com a sua alimentação, não é só um nem só o outro, tá bom? E só para a gente finalizar, por vezes eu fico vendo pesquisa e as pesquisas vão dizendo assim: ai, vamos dar água alcalinizada com ozônio, com não sei o que lá, para pessoas que estão no tratamento do câncer. Ah, beleza. A pergunta que fica, com todo respeito, o que levou o cara a ter o câncer? Se eu não mexer nessa estrutura que está antes da doença, não é a água que vai resolver. Eu preciso mexer na estrutura antes. Qual era o tipo de alimentação que ele fazia? Quais eram os hábitos que ele praticava? Qual era a presença de outras coisas que são tóxicas e cancerígenas que ele estava presente? É óbvio que existem casos excepcionais de coisas que são... Pô, o cara nasceu para ter o problema e qualquer coisa que viesse ia deflagrar o problema. Mas em linhas gerais, tem pesquisas que eu vou dizer que são quase idiotas. Achar que se eu não mexer no que está antes da doença, no que fez o cara chegar na doença, é a água que vai resolver o problema dele. Para com isso. Ah, o cara está diabético. Ah, então vamos dar uma água alcalinizada para resolver o diabetes. Meu irmão, se o cara não organizar a dieta, não fizer exercício, ele não vai resolver o problema. Não é a água que vai salvar. Cara, bom senso. Então, o que levou o cara a chegar naquele lugar precisa ser movimentado, precisa ser mexido nisso. Beleza? Então, água, eu vou dizer, é o elemento fundamental da vida, junto com a nossa respiração. Se a gente tiver esses dois muito bem feitos, eu diminuo minha ansiedade, diminuo meu estresse, diminuo minha fome, diminui um monte de constipação, diminui intestino preso, diminui inflamação, diminui câncer, diabetes, pressão alta, todos os problemas renais, diminui tudo. Se tudo diminui porque eu consigo ter um ótimo equilíbrio só respirando bem e tomando água, todo o resto passa a ser complementar. Só que a gente está invertido, a gente nem respira bem nem toma água adequada. Ou seja, eu deposito todo a minha ânsia, toda a minha compulsividade em comer, em bobagem, Tá tudo errado, tá tudo invertido. Então convido vocês a fazer uma reflexão sobre isso e entender que a gente não fica doente do dia para a noite, tá bom? A gente não fica doente do dia para a noite. A água, como elemento essencial, junto com o ar, ele vai te ajudar bastante, mas precisa rever pontualmente, hábito por hábito, tá bom? Grande beijo para vocês, bom descanso, boa noite, valeu, tchau!